O sítio Roberto Burle Marx é um recanto ideal para apreciadores da natureza. São 400 mil metros quadrados dedicados à diversidade da flora brasileira em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A área é protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O artista plástico Roberto Burle Marx ganhou renome internacional ao exercer a profissão de arquiteto paisagista. Algumas de suas principais heranças foram os jardins do Parque do Flamengo e as famosas ondas desenhadas nas calçadas da orla de Copacabana. Burle Marx nasceu em São Paulo em 4 de agosto de 1909. Morou grande parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde estão seus principais trabalhos. Morreu em 4 de junho de 1994, mas deixou sua alma no pedaço de terra que escolheu para exercer sua arte, o sítio Roberto Burle Marx. O sítio foi comprado em 1949. Roberto e o irmão dele, Siegfried Marx, eles procuraram muito até encontrar uma área que tivesse sol, água, sombra, pedras, elevação, planície e finalmente encontraram aqui. Burle Marx queria um lugar para abrigar a coleção de plantas que começou no Leme, onde morava com os pais. Ele comprou isso porque a coleção de plantas que ele já iniciara já não cabia mais na casa do Leme. Ele iniciou essa coleção porque a mãe dele gostava muito de plantas e ele herdou esse amor, foi contagiado. Mas o encanto pela flora brasileira aconteceu longe de casa. Com problemas de saúde, Burle Marx foi passar uma temporada na Alemanha, em 1928, onde entrou em contato com vanguardas artísticas. Em visita a um jardim botânico em Berlim, descobriu uma estufa de vegetação brasileira. Porém, não encontrava as plantas à venda, mas então ele não se conformou com isso. A partir dessa época, ele começou a fazer excursões para capturar essas plantas nos locais de vegetação intocada. Bastava alguém falar para ele que existia um local, certas condições muito interessantes, botânicas, ele já ficava inquieto, já começava a querer organizar uma excursão e já partia para a ação. O sítio é inicialmente o local de depósito e aclimatação dessas espécies, que ele posteriormente, se tudo funcionasse certo, ele usaria nos seus projetos. Ele foi ampliar o vocabulário paisagístico aqui das nossas latitudes em muito. Burle Marx preocupava-se com a conservação do sítio depois de sua morte. Em 85, doou as terras à Fundação Nacional Pro Memória, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que mantém viva a obra do paisagista. Com a doação à Pro Memória, ele continuou gastando o dinheiro dele aqui, porém em coisas mais interessantes do que pagamento de salário de empregados, IPTU, gastou dinheiro em coisas bem mais aprazíveis para ele. Por exemplo, comprou $10 mil em orquídeas em Honolulu, uma certa ocasião, e assim por diante. A gente tem um número de 3.500 espécies cultivadas, mas o levantamento das espécies está sendo feito e não temos previsão para acabar, porque, por exemplo, na feitura de um livro recente, descobrimos 9 novas espécies só aqui dentro da coleção.
Já em 49, o terreno de área verde incluía uma pequena sede de fazenda, sem nenhuma infraestrutura. O paisagista construiu sua casa a partir do prédio original. Ampliou os cômodos, mas manteve o aspecto colonial. Hoje, a construção abriga boa parte da herança deixada por Burle Marx, entre obras de arte e objetos pessoais, todos catalogados. Ao todo, o sítio tem cerca de 3.125 objetos, desde objetos pessoais até mesmo objetos artísticos, quadros de sua própria autoria e coleção de arte, destacando a coleção de arte pré-colombiana, de arte popular brasileira, do Vale do Jequitinhonha. Tem coleções de cerâmica, coleção pré-inca, recentemente foi ordenada, livros, muitos livros de arte, temos 2 bibliotecas. Nesse cômodo a gente tem 2 gravuras de Le Corbusier, um arquiteto de grande importância e que para o início da carreira de Roberto Burle Marx foi extremamente importante, porque juntos eles fizeram um projeto que foi o Palácio Gustavo Capanema, sede do Ministério da Educação e Cultura, no centro do Rio. E, segundo o próprio Roberto Burle Marx, foi de muita importância no final da década de 30 ter trabalhado com Le Corbusier e muitos outros arquitetos como Lúcio Costa e como o Niemeyer nessa fase e ter tido a honra de fazer os jardins suspensos dessa edificação. Dentro da casa, a gente encontra obras de arte do Burle Marx. E como a arte está completa, a gente encontra quadros de tinta a óleo, tinta acrílica, esculturas em cerâmica, em bronze. Enfim, destacam em diversas fases do Burle Marx, desde o mais abstrato até o início da carreira, onde ele começa como figurativo. E também as influências que o Burle Marx sofreu de artistas como Portinari e as influências do movimento modernista que veio na década de 40. E muito dessas obras de arte, dos quadros, a gente consegue ver um pouquinho nos jardins dele, desde as calçadas que ele projeta, os desenhos de piso, a gente consegue perceber nos quadros, de alguns quadros do Burle Marx, o traço dele nessas obras de arte. Além da casa, Burle Marx encontrou no sítio uma capela em ruínas, que foi restaurada com a ajuda dos arquitetos Lúcio Costa e Carlos Leão. Até hoje, a pequena construção abriga missas dominicais para a população local. Existe ainda outra edificação muito interessante, que é o ateliê, que ele começou a construção aos 80 anos de idade e que foi feita com uma fachada de pedras de um prédio que ficava na Rua de São Bento, próximo à Praça Mauá. Essa fachada, durante alguns anos, ficou colocada como uma fachada fantasma lá no alto, na altura de 50 metros aqui no terreno. Tem ainda uma edificação chamada Cozinha de Pedra, que é um pavilhão que ganhou um prêmio no IAB em 1963, de autoria de Haroldo Barroso, Rubem Breitman e Burle Marx. Qual a peça desse espaço para simbolizar uma peça do sítio Burle Marx? Eu escolhi uma muralha que foi feita com pedras de demolição que se divide a área de serviço da área íntima da casa dele, feito com pedras de demolição compostas artisticamente, onde ele plantou e fez com dupla face.
Burle Marx foi paisagista, desenhista, pintor, tapeceiro, ceramista, escultor, pesquisador e criador de joias. Um homem de múltiplas artes, apaixonado pelas coisas da terra, um legítimo brasileiro. Pelo menos 80 plantas, na sua descrição científica, figura o nome de Burle Marx como sendo o primeiro coletor dessa espécie. Existem pelo menos 20 plantas que levam o nome dele como homenagem de botânicos que classificaram essas plantas, e um gênero. Roberto costumava dizer: eu que fiz jardim para tantos, não tenho um. Isso aqui é o meu local de experiências em paisagismo. Então essa é a principal característica do sítio que transforma ele num local raro, se não único.